Uhum. Situação, de fato, pessimista para a torcida do São Paulo. Então, mas a gente estava falando do G8. Para a última rodada, qual que seria a linha de ação de vocês? Dá para... Assim, o São Paulo joga para vencer na última rodada contra o Vitória, lutando contra o rebaixamento. Dá para Lembrando, confiar no ponto no Barradão? Exatamente. Porque, e via de regra, o Bragantino ainda precisaria vencer o desesperadíssimo Internacional no Beira-Rio, né? Teria que ser. Assim, convenhamos. O São Paulo, se o Internacional precisa de um milagre para sair, o São Paulo precisa de um desmilagre para não ir para o eventual G8, né? Ainda precisaria torcer para os resultados positivos. Assim, qual que seria a linha de ação para o jogo de domingo? Então, eu acho que a missão, né, levando em consideração que outros desfalques vão rolar, é fazer um jogo que talvez o Crespo não tenha feito até agora, que é um jogo mais... Eu preciso buscar um ponto, certo? Quem tem o desespero é o adversário, né? Quem tem que se abrir e fazer besteira é o adversário. E acho que... E é curioso, né? Eu observando... E também teve jogos que ele não teve tantas opções assim. Mas todos os jogos em que ele fez algo mais ousado, fora essa questão recente do Ferreirinha de ala, pela ausência de lateral esquerdo, e vamos combinar, gente, Ferreirinha é melhor ala do que ponta e atacante, né? Eu acho que ele tem uma... Talvez seja ali que ele possa acrescentar alguma coisa. Mas, enfim, toda vez que ele fez algo diferente, o São Paulo ou perdeu ou empatou, ou o São Paulo não conseguiu, né? Essa formação, que é a formação 3 zagueiros, um trio de volantes com o Marcos Santana tendo liberdade, é o que aconteceu, foi o que bom do que aconteceu no trabalho do Crespo, né? Com o Luciano e mais um na frente. E lá no Barradão não tem o Bobadilha, que é um jogador importante nesse triângulo. O Alisson tá bem abaixo, vai precisar jogar, Alisson, filho. É a última partida do ano, velho. Vai lá rachar coco, não tem jeito. E aí a gente vai ter que ver e ontem o Gabriel citou o Mike com propriedade no início, mas ontem o que eu gostei mais foi o dos mais velhos, dos dois mais velhos. Acho que o Rafael Toló e o Luiz Gustavo jogaram uma partida quase perfeita, né? Em termos também de dar estabilidade. Porque o Mike, que jogou bem, ele foi o que mais oscilou no início. Ele errou, acertou, deu as costas. E os outros foram sustentando o menino no campo, sabe? Sobretudo o Rafael Tolói, que ficava na cobertura dele. Então, eu espero um jogo seguro e que o São Paulo se classifique, Valentim, pelo resultado dele e não pelo insucesso do Bragantino eventual no Beira-Rio. O São Paulo busque esse ponto, sabe? Eu espero que ele faça isso. De classificação dependente de outros resultados já basta para pré-Libertadores, né? Que pelo menos faça o resultado que precisa no Brasileiro. E aí, Renan? Concorda, Fernando? Exatamente isso. A limitação de opções. Eu também gostei muito do Luiz ontem. Eu gostei do Luiz, gostei do Marcos Antônio. Acho que o Luciano ele perdeu 2 oportunidades ali, mas ele faz um gol. Pô, a gente tem que concordar que ali. Só quem sabe, né? Ali não é tão simples fazer o que ele fez, não, cara. A tranquilidade, né? Para ele fazer aquele gol. O Mike, ele oscila, e o que é completamente normal para a idade dele, né? Claro. Para a idade dele e para a instabilidade do coletivo. É normal essa oscilação dele. E a gente falou hoje de manhã sobre isso também, né, Gabriel? Que ele tem em mente, né, que ele se prepare bem, porque provavelmente ele vai iniciar o ano como titular, pelas questões físicas, vamos dizer assim. Mas para esse jogo especificamente, eu colocaria o Cédric. Eu colocaria o Cédric para jogar, do ponto de vista da leitura tática e do elogio que o Arnaldo fez para o Tolói e para o Luiz, serve para o Cédric. O Cédric, eu sei que eu não estou vendo o chat, né? Eu já sei que estão me xingando aí, tá tudo certo com a opinião de vocês. E posso até concordar com algumas delas, mas do ponto de vista defensivo e de leitura de jogo, o Cédric dá uma estabilidade muito melhor. Já visto o que aconteceu no Maracanã, jogando de um lado
jogando de um lado o Mike, do outro Luca, de início. O Ferreirinha estava fora. Como provavelmente o Ferreirinha vai iniciar lá pela ala esquerda, eu traria o equilíbrio com o Cédric ali jogando pela ala direita, né? Eu faria de substituição e, naturalmente, o Alisson no lugar do Bobadilla, já que o Pablo Maia termina o ano de uma forma, assim, triste e preocupante. Triste e preocupante, né? Que ele se prepare bem nesse período aí para ele voltar minimamente ao Pablo que a gente conhece, né? Porque a queda de rendimento dele individual é muito grande. Sempre analisando o coletivo, sempre no contexto coletivo, mas ele individualmente, acho que teve a queda mais acentuada do plantel, do elenco, assim, de todos os problemas. Um dia joga bem, um dia joga mal. O Pablo teve uma queda muito acentuada, na minha opinião, mas não deixa de ainda ter minha confiança no grupo de São Paulo. E aí, Gabriel? É isso? Eu acho que tem um pouco desse equilíbrio para mim, até, né, com o que disse nosso amigo Renan, para mim, ontem o Sabino foi muito bem também, e eu gosto bastante desse equilíbrio das alas, né, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com Rafinha pela direita, que é um cara experiente defensivo, e Caio Paulista pela esquerda. Ontem, por ser o Internacional que está desesperado e que tinha alas ali, Aguirre e Bernabé desesperados também, fez sentido jogar com o Mike e o próprio Ferreirinha. Contra o Vitória, acho que tem que ter um dos lados de maior equilíbrio. Na esquerda você não teria nem como equilibrar pela falta de opções. Na direita você pode jogar com Cédric e Soares. E acho que foi um dos erros, né, que eu nem coloco tanto como um erro gritante pela falta de opções mesmo do jogo, mas foi um dos erros do Crespo no Maracanã para mim, você colocar os dois jovens em cada ala, né, tentou abrir muito o jogo na parte ofensiva, e aí o São Paulo acabou sofrendo. Acho que ficou de aprendizado, né, de ter alguém para segurar de uma ala sempre. Acho que é muito importante quando você fecha ali a linha de marcação. Acho que São Paulo vai encerrar o campeonato na 8ª colocação, e aí depende da Copa do Brasil, mas vai ser classificação culposa. Acho que São Paulo não vence no Barradão, mas acho também que o Bragantino não vence o Internacional, vai ficar com um empate aí ou uma derrota, e aí o São Paulo termina na 8ª colocação. Eu vejo dessa forma. O São Paulo parece não querer muito a Copa Libertadores, mas ela que é o São Paulo, né? Então, vocês acham que era mais difícil São Paulo? Pode falar. Só um detalhezinho, só que passou despercebido. O Ferreirinha, ele achou a posição dele nessa estrutura tática do Crespo. Ele achou, jogando como ala. E não só ofensivamente, ele cumpre muito bem a função tática defensiva. A recomposição, o comprometimento dele tático está muito bom nesse sentido. E quando eu falo isso, eu falo olhando para frente como variação para o Crespo. Não assim, quando não tiver ninguém, bota o Ferreirinha. Não. Ele pode ser uma opção, dependendo do jogo, ele pode ser o titular. Não jogou como titular e a gente está perdendo por 1-0. No intervalo, passa a ser uma opção. Né? Então, a posição dele é ali. Como um dos dois atacantes, eu não gostei dele. Raras vezes ele fez um bom jogo jogando nessa função. E ali, ele está tendo um desempenho físico de recompor, de marcar até a linha de fundo, fundo defensivo. Eu estou gostando muito nesse sentido. Ele achou a posição dele, na minha opinião, na estrutura tática. Provavelmente não vai mudar. O Crespo não vai mudar a estrutura. Mas eu acho que a posição dele é ali, para ser importante. Muito bem, senhores. Aliás, queria agradecer, de fato, o Fabiano mandou aqui 1.500 pessoas assistindo. Cadê os likes? Então deixem seus likes, mas agradecer hoje a audiência, de fato, perto da audiência brutal. Quase 2.000 pessoas aqui no nosso auge. Muito bom, muito obrigado, gente. Um bom momento de São Paulo ajuda também, né? Se é que dá para dizer que São Paulo vive um bom momento, né? Vive pelo menos boas horas aí depois. O momento efervescente do São Paulo ajuda. Lutando pelo grande 8º lugar do Campeonato Brasileiro. Então, o Gabriel falou que aí seria a classificação culposa, aí seria culposa da culposa, né? Porque aí poderia ir para a Libertadores, a depender ainda de outros resultados na Copa do Brasil. Situação do São Paulo, de fato, no ano. E o São Paulo, acho que tem muita impressão, eu acho que também está na padaria, nas conversas entre os São Paulinos. Para que ir para a Libertadores se não tem condição de fazer uma boa Libertadores? É aquilo. O São Paulo, até o confronto contra a LDU, e mesmo no jogo em Quito, estava invicto na Libertadores. Tinha feito a segunda melhor campanha, tinha passado o Atlético Nacional sem perder, e estava invicto na Libertadores. A Libertadores sempre quer o São Paulo. Né? E jogar a Sul-Americana é um estado depressivo a temporada toda,
Por mais que chega lá, putz, pode ser uma possibilidade de título. Na verdade, os brasileiros todos têm se frustrado, mesmo aqueles que chegam na decisão, inclusive o São Paulo, né, naquele momento lá contra o Del Valle. E acho que faz bastante diferença no aspecto moral, não só do torcedor, mas sobretudo do elenco. Você está na mesma raia dos melhores, te dá uma outra realidade. Então, para mim, faz bastante diferença, mesmo na pré. Ainda que a pré não seja uma garantia, né? Mas você tem a possibilidade de ingressar na Libertadores, onde estarão os principais times do futebol brasileiro, né? A Sul-Americana, queiramos ou não, é a Série B do futebol sul-americano, né? O próprio Pinater, né? 3 vezes maior a premiação na Libertadores do que na Sul-Americana. O risco aí é cair na pré-Libertadores, na primeira fase da pré, não jogar nada, né? Aí realmente. Tipo Boca, né? Exatamente. Tipo Boca esse ano. Então, perguntando rapidamente, então, vocês preferem jogar pré-Libertadores ou classificar direto para a Sul-Americana? Na pré-Libertadores, sem dúvida. Libertadores. Sem dúvida. Mesmo que seja na primeira fase, podendo ser eliminado jogando Sim. Não será, fora de não casa. será. Não temos o Jardim nesse momento. Nem o Diniz. O Diniz era fase de grupos. Exatamente. E o Jardim tá bem lá no México. Tava. Foi eliminado de uma forma inapelável agora, com 1 a mais, tomou gol no final, foi traumático. Tá lá o adversário do Flamengo, Cruz Azul, na semifinal. Vai chegar depois que o Flamengo na disputa da quarta-feira que vem. Tá chegando. Muito bem, gente. Vamos pro favoritismo para o jogo contra o Vitória. Acho que pela primeira vez em algum tempo a gente pode ter o São Paulo com uma porcentagem acima dos 50%, né? Porque nas últimas rodadas. Aliás, lembrando, Sei não. Vocês deram 70-30, 80-20 para o Fluminense na semana passada. Enfim. Puta, eu me arrependi de ter dado 100%. E foi ainda pior, né? Caraca, e foi pior. Ontem vocês estavam confiantes? Ontem vocês achavam que ia ganhar? Por conta do. Eu achava que ia ganhar pela escalação também. e pelo adversário, né? Não, mas o Inter me surpreendeu negativamente. Achei que o Abel, por todos os trancos e barrancos, né, que ele tem passado nessa volta, achei que o Inter foi muito, muito aqui. Ainda que no segundo tempo teve algumas chancezinhas boas, né? O Rafael mas muito mais porque estava 3-0 para São Paulo, né? Pode ser. O Inter tirou o pé, né? São Paulo tirou o pé, baixou a linha, tentando espetar a transição. Isso diz muito mais sobre a postura do São Paulo do 3-0 na frente do que o Inter. O Inter tá completamente morto, cara. Completamente morto. O título do São Paulo na temporada foi rebaixar o Inter? Se o Inter de fato cair, vocês acham que é o maior feito do São Paulo? Não pela rivalidade com o São Paulo e o Inter, mas sim, o feito mais relevante do São Paulo na temporada foi rebaixar o Inter? Não existe rivalidade de São Paulo e Inter. Não existe rivalidade de São Paulo e Inter. Sim. Eu pelo menos, não vejo rivalidade. Também não tenho. Eu não entendo como rivalidade. Acho que o título da temporada do São Paulo é não cair com a atual gestão. É o maior título que teve o São Paulo. O desafio será lançado novamente o ano que vem, como diz Hernan Crespo. 2 vezes, né? Gabriel. Exatamente. Favoritismo, São Paulo e Vitória, Arnaldo. De 0 a 100, quantos? 5-5 vai dar empate. Como é 5-5, dá empate. 1-1. Eu lamento, porque eu acho que o Vitória foi uma reação digna, mas talvez a reação do Fortaleza seja mais espetacular ainda. E o time do Fortaleza é melhor, né? Eu só acho que o Fortaleza joga contra o Botafogo no Rio, que é osso, hein, meu? Então eu acho que o Inter, por incrível que pareça, ele ainda tem alguma esperança se ele ganhar o jogo dele, né? Ele tem que torcer para o São Paulo empatar, pelo menos. E para o Botafogo não ganhar do Botafogo no Rio. Não são resultados, né? E o Botafogo ainda brigando, né, Arnaldo? O Botafogo brigando pela vaga direta. 5-5, Valentim. Renan Teixeira. É isso daí, 5-5. Eu joguei nos dois, né? Joguei no São Paulo, todo mundo sabe, e joguei no Vitória. Jogar lá, 4 horas da tarde, é um inferno. É um inferno. Pro adversário, obviamente. Né? E vai ser uma pressão do caramba, a torcida vai fazer vai apoiar muito forte o time do Vitória, vai ser um jogo difícil. Para mim é 5-5 também, é 50-50, eu não vejo um favoritismo nem para um lado nem para o outro. Só que
vista anímico, você perder pro Red Bull fora de casa, no fundo, Vitória, 1-0, 2-1, ele tomou-lhe uma lambada, malandro, tomou-lhe uma porrada de prato a ele, porra, mano. Do ponto de vista, isso é muito pesado, irmão. Isso é muito. Não, é sério, é muito pesado. Muito. Muito. Jogo duro, ele foi amassado. Com 2 minutos de jogo, estava 2-0. Então, tem que entender isso daí também, como é o grupo. Você esqueceu que o treinador é o Jair Ventura. O Jair nunca foi aquele cara conhecido, pelo menos na minha visão do trabalho dele, conhecido como aquele cara que estrategista para frente. Sempre times muito ofensivos, muito criativos. Eu, pelo menos, nunca vi isso nele, né? E domingo ele vai ter que ser até demais. E tomando cuidado para não sofrer um gol, que daí o Barradão vem abaixo de uma forma contrária. Gabriel Sá. O 50-50 abre aquele precedente, né? Todo jogo é 50-50, ou perde ou ganha, né? Mas eu acho que é 5,5 a 4,5 pro Vitória. É 55% a 45% pro Vitória. Perfeito, eu ia falar isso. Na próxima temporada estará proibido falar 5-5. Você tem que sempre ser ou 51 a 49, vocês dão um jeito de vocês, mas realmente tá proibido isso. Quem cai? Arnaldo Ribeiro. Simples assim. Quem vai cair? Cara, eu acho que caem os dois que estão lá já, Vitória e Internacional. E aí, Renan? Para mim, até pouco tempo atrás, até uns dias atrás, era Inter e Ceará. Agora, para mim, é Inter e Vitória. A Vitória se complicou muito aí. Mas o Inter não escapa. Mas eu acho que o Fortaleza tem um jogo mais difícil, cara. É o que visita, né? É o que visita, os outros jogam em casa. É um jogo bem difícil. Bem difícil. Mas como os caras estão tirando umas coisas... Porque o Fortaleza foi em Bragança e ganhou, né? Sim. O Vitória tomou de 4. O Fortaleza tá tirando da cartola, né? Então... Pô, cara, e o Fortaleza também assistiu o jogo ontem. A aplicação que os caras estão tendo, sabe? Tá uma vibe muito positiva, sabe? Tá um negócio muito legal ali do Fortaleza. Então vai até uma torcida aí, né? Depois dessa reação, depois do que e o goleiro fez uma defesa ontem de título. Título não, mas o Breno. Ele fez uma defesa ontem dos 45 segundos do tempo absurda. Aquilo ali é defesa, ou é de título, ou é para não ser rebaixado, que aquilo ali foi um negócio absurdo. E aí, Gabriel? Inter e Ceará, com asterisco para o Santos, que pega o time do Cruzeiro, que não é um jogo fácil, e pode ser que a combinação de resultados deixe o Santos numa situação delicada, mas eu acho muito difícil por ontem. Para mim, Inter e Ceará caem. Já você fala isso, né? O Ceará... Fala, vamos. O Cruzeiro, acho que já, para esse jogo contra o Santos, já vai com a cabeça já no jogo do Corinthians. Então, acho que... E o Santos jogando em casa. Sinceramente, acho que o Santos eu não... Por causa disso, principalmente por causa disso. E o Ceará jogando em casa contra um Palmeiras já sem chance nenhuma, qual vai ser a motivação do Palmeiras? Qual que vai ser o jogo do Palmeiras? Então, tá aí os detalhes dos confrontos, né? O Inter tá morto, o Inter, sei lá, eu não sei o que o treinador falaria para os jogadores do Inter, né? E o Vitória tem uma tarefa difícil. O São Paulo precisa de um empate. Se o São Paulo já tivesse em oitavo, garantido, eu falava para você, vai cair Inter e Ceará. Só que por esse motivo, o São Paulo precisando de um empate ainda, eu vejo a tarefa do Vitória dar uma complicada aí. Eu até brincou aqui na redação que se o Ceará fosse esperto, perdia para o Flamengo, porque aí enfrentava o Palmeiras na última rodada, podendo, né, sem brigando por absolutamente nada. Senhores, acho que é isso. Agradeço a todo mundo pela companhia. Peço perdão pelo áudio, talvez o áudio que vocês estejam reclamando nem seja o meu, viu? Porque estamos aqui em território hostilíssimo. Obrigado a todo mundo, quase 2.000 pessoas na live hoje. Muito obrigado a todos. Renan Teixeira, Arnaldo Ribeiro, Gabriel Sá. Voltamos semana que vem? Pergunta do milhão aí, não sei. Assim, precisa ter um fecho, né? Ah, sim. Então fechamos. Fecho. Então, o fecho. Teremos o fecho do Arnaldo, então, na próxima live, é isso? Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Bom fim de semana e bom fim de Campeonato Brasileiro a todos.